Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou falar para vocês quais foram as melhores leituras de 2018. Bom, sempre lembrando que as melhores leituras de 2018 não são melhores livros publicados em 2018, né? Porque eu não leio só livros publicados em 2018, né? Tem um monte de coisa velha, né? Que bom, que adoro uma velharia. Elas estão mais ou menos pela ordem em que eu li, não uma ordem de preferência, tá? E essa lista minha, ela mistura várias coisas. Ela mistura livros que eu li que eu achei maravilhosos do ponto de vista da escrita, da construção, da inteligência, da, enfim, magnitude. Livros que me tocaram muito, conversaram muito comigo, livros que me emocionaram. E livros que eu acho que me ensinaram de algum modo, né? Me tiveram talvez um efeito pessoal maior, né? Transformador quase, né? Então os critérios são bem loucos aqui. Talvez quem acompanha o canal sinta a falta de uns bons livros. Se for o caso, eu vou fazendo umas menções honrosas conforme eu for mostrando, mas eu separei mesmo só 10. Tá, eu vou começar a minha lista com ele, o magnânimo deste canal, Dostô e Gente Pobre. Como esse livro me emocionou. Eu li Dostoiévski bastante esse ano e eu li vários livros de Dostoiévski. Mas por que Gente Pobre especificamente? Gente Pobre é o primeiro livro do Dostoiévski. Por causa da questão social, que é uma questão que me é muito cara, né? Falar da vida de gente pobre, das agruras de gente pobre, humanizar a gente pobre, né? E que é uma coisa que ele tenta fazer, dando voz a essas pessoas pobres, então fazendo romance epistolar. Então quem fala são as pessoas, mostrando a dignidade dessas pessoas, a dificuldade dessas pessoas, o sacrifício, o amor, a compaixão, a generosidade. E também o modo como essas pessoas são aviltadas, né? E com uma sensibilidade incrível. Então, assim, um livro que me causou tudo: sofreguidão, amor. Assim, um dos motivos pelos quais eu acho que o Dostoiévski é, assim, o meu autor favorito é como ele consegue enxergar, assim, as diversas nuances e profundidades do que é ser um ser humano e de como o ser humano é complexo, sofrido pra cacete, né? E de como ele luta pra ser digno e fazer alguma coisa de bom no meio desse caos terrível, né? Então esse livro foi importantíssimo pra mim, né? Que venho de uma família pobre, família batalhadora, enfim. Foi muito amor, assim, eu fiquei muito feliz de saber que o primeiro livro do Dostoiévski foi esse, né? Foi uma coisa muito emocionante. Vou deixando os links aí, então. Acho que tudo que tá aqui, tirando o último livro, não tem vídeo, tá? Todos eles têm, então eu vou colocando. O outro livro também foi um livro importantíssimo pra mim, fiz um vídeo super emocionada. As questões são bem parecidas com as do Dostoiévski nesse livro aqui, que é Quarto de Despejo Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui é um diário de uma pessoa real, né, uma brasileira, que morou numa favela, uma catadora de lixo, que sofreu muito no processo de criar seus filhos, educar seus filhos, né, na lida diária, e que vivia num ambiente assim de muito embrutecimento, violência, precariedade, né, a favela. E que ainda assim lia todo dia, porque isso era muito importante pra ela, e escrevia. Então era uma pessoa assim que tinha uma vida espiritual muito profunda e que o sentido da vida dela era esse, era estudar e escrever. Então, assim, que dimensão espiritual impressionante é dessa mulher diante de toda a dificuldade, da fome, da doença, do frio, do medo de roubarem o seu barraco, as suas coisas, né, do atrito com os vizinhos. Então foi assim um livro que me emocionou bastante e que virou leitura da vida com toda certeza. Essa voz, né, que em algum momento uma pessoa assim do nosso país, da nossa história, dos mais marginalizados, tenha conseguido botar assim um pouco pra fora o que é ser favelado, né? O que é o quarto de despejo, né? Que ela fala que ela faz a analogia com a casa, aquele quartinho onde você esconde a bagunça, né? O que é ser periférico, excluído da sociedade, em tantos sentidos, né? E
Foi, acho que uma leitura transformadora também, um livro que eu indico para todo mundo, acho que todo mundo tem que ler, porque é muito pungente, é muito real, né? É uma coisa que não está superada, né? Esse tipo de dificuldade, mas também pela força do espírito da Carolina, que é uma coisa, assim, muito impressionante, o ser humano que ela foi, né? Livro incrível. Vou deixar o vídeo. O outro livro que tá na minha lista é um dos meus colossos, que eu citei lá, então, no outro vídeo, né, do meu projeto Desbravando Colossos. Os próximos aqui vão ser colossos, né? Que foi O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu tinha muito medo de ler esse livro. Assim, não que o medo me impeça de ler, mas eu achava que ia dar um trabalho do caramba, que ia ser uma coisa assim, difícil de entender. E ele é trabalhoso, ele é bem sofisticado, ele tem umas ousadias formais bem consideráveis. Mas ele tem um mistério ali que me pegou, que eu devorei o livro, assim. Não foi muito aquela coisa que eu precisei de calma pra ler, não. Foi aquela coisa meio que eu li igual suspense, assim, sabe? E muito bom, muito bem construído, assim. Um livro muito inteligente, de fato, e que vai falar aí dessa família, dessa coisa. Eu adoro história de família, essa coisa de família destruída, né? Família. Pessoas marcadas pelo trauma, pela violência, pela opressão, né? E os efeitos que isso tem. Enfim, livraço, assim, indico muito. E fiquei muito feliz por ter finalmente lido, superado aí esse receio pela dificuldade, porque é um livro incrível, muito incrível. Eu vou deixar o vídeo. Outro colossão que eu me apaixonei muito, assim, que foi Moby Dick, do Melville. Tô mostrando, eu li em 2 edições no Kindle, botei no Kindle uma outra edição, mas eu li um bocado nessa também. E livro que me surpreendeu também muito, assim, é um livro com várias camadas, várias dimensões, um livro filosófico, um livro que dialoga com Shakespeare, um livro que mostra uma paixão imensa do Melville por esse mundo náutico, pela baleia. Um livro alegórico sobre o sentido da vida, assim. Um monumento mesmo, assim, uma coisa impressionante demais. E eu não sei, um livro magnânimo, assim, sabe? E que coisa maravilhosa, assim, eu indico muito. Eu sei que muita gente deve ter se perguntado, pô, o livro de Caça da Baleia? Mas não, gente, o livro é muito incrível, assim, ele tem... O Melville faz umas alegorias muito interessantes de uma coisa meio cósmica e meio religiosa também, né? O livro ele tem um subtexto bíblico, ele resgata algumas coisas, né? Pra mim, que sou, né, shakespeariana, das tragédias shakespearianas, né? E sim, um livro profundo e que mostra assim muito da alma imensa do Melville, dessa paixão imensa que ele tinha por essa coisa, pela baleia, né? E pelo universo náutico. Muito incrível mesmo. Vou deixar o vídeo. O próximo livro que eu vou indicar é um livro de não ficção, um livro que eu vi indicado no canal da Carol Miranda. E que foi um livro que eu amei, assim, foi uma leitura que me pegou muito, que eu adoraria ter lido, talvez na época da faculdade ou na época que eu dava aula, que é o Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público. Ela vai... A Michelle Petit, a autora francesa, ela estuda os processos de leitura, mediação de leitura, formação de leitores, e ela faz esse livro sobre esse papel da leitura. Como a leitura tem um papel transformador na vida das pessoas, no sentido de dar força para as pessoas tomarem decisões na sua vida, para elas descobrirem novos horizontes e possibilidades. A leitura como uma ferramenta libertadora mesmo, mas também como uma ferramenta de constituição da própria subjetividade. Eu achei interessantíssimo o modo como ela desenvolve esse tema específico. Como a gente vai se constituindo enquanto pessoa através daquilo que a gente lê também. E foi um livro, assim, que, sei lá, me abriu várias ideias interessantes, várias possibilidades também, né? Eu que tô aqui sempre falando de livros pra vocês e também faço mediação do Ler Mulheres, e que eu recomendo muito, assim, gostei muito de ler, uma leitura que me deixou muito feliz esse ano, e que tem vídeo, vou deixar aí. O próximo livro que eu vou citar vem com uma menção honrosa de
assim, de brinde. É um livro de uma escritora que me impressionou muito esse ano, uma escritora que eu li bastante, li vários livros dela, que é a Nicole Krauss, norte-americana, com Floresta Escura. A gente leu pro Leia Floresta Escura e que livro, que livro. Ele não foi um favoritão no Leia, mas ele foi um favoritão pra mim. Um livro inteligentíssimo, um livro complexo, um livro sofisticado, um livro com subtexto, com camadas, um livro que dialoga com o meu muso absoluto, Kafka. E eu fiquei, assim, impressionada demais com essa mulher. Assim, com o que ela consegue fazer aqui, porque assim, eu gosto muito, ela põe um elemento nesse romance meio supra-real, assim, e eu adoro essas viagens. E ela consegue fazer um diálogo com a obra do Kafka que é ao mesmo tempo comentário da obra do Kafka, o que também é muito difícil de fazer e ela faz muito bem. E tem aqui também um certo caráter borgiano, né, que também muito me agrada, como vocês sabem. Então, assim, fiquei muito encantada com essa mulher. Mas, então, qual é, livraço, vou deixar o vídeo, qual é a menção honrosa? É o História do Amor, que é o primeiro livro dela que eu li, porque eu me combinei com a Lídia que a gente ia ler a Nicole em ordem cronológica. E o História do Amor é um livro querido, que tem personagens por quem você torce, de quem você sente saudade, aquela história que te abraça. O tom é bem diferente desse. Esse livro é um pouco mais cerebral. O outro é um livro mais sentimental, talvez, emocional, mas muito bem escrito. A Nicole escreve muito bem. E não botei o História do Amor aqui, porque eu acho que esse é um livro que reverbera mais, na minha cabeça, pelo menos. Eu acho que ele é um livro cuja discussão rende muito, né? Muitos níveis, eu acho. Mas o História do Amor é aquela história pra te abraçar, pra te inspirar, sabe? Pra te aquecer. Então eu achei que era interessante citá-lo aqui também. Tem vídeo pros dois, então estarão aqui no canal, nesse vídeo, na box, em algum lugar. Recomendo, leiam a Nicole. O próximo livro também vem com uma menção honrosa. É um livro de escritora africana. Eu li algumas escritoras africanas esse ano, que bom. Que é o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Eu fiquei muito tempo me debatendo entre botar a Ayobami ou botar a Yajiase, que foi uma escritora que a gente leu pro Leia com A Caminho de Casa. Tô procurando, eu sempre olho pra cima ou pro lado que eu tô procurando o livro. É que eu acho que esse livro nem era meu, acho que era da Denise, então ele não deve estar aqui. E eu vou explicar porque eu escolhi esse. O livro da Yajiase é um livro, um monumento, ele é maravilhoso, ele é um livro que você também torce, acompanha, sofre, mas eu acho que o livro da Yajiase, ele foi um livro positivo o tempo todo, assim, eu acho que ele não foi exatamente um livro que me surpreendeu, mas um livro potente, e por isso ele tá aqui indicado como menção honrosa, tá, o A Caminho de Casa da Yajiase. Mas por que eu escolhi esse? O Fique Comigo, ele é um livro que comigo, ele teve um efeito meio plot twist, assim, ele me surpreendeu. Porque quando eu comecei a ler o livro, chegou um ponto que ele me irritou um pouco, porque tava acontecendo muita desgraça, né? E eu fiquei, não é possível esse livro. Eu comecei a ficar um pouco irritada, achar ele um pouco forçado, mas quando ele engata, e você vê a que ele veio, e você vê do que ele tá falando, assim, você entende qual é o tema real aqui da parada, ele ganha um peso, assim, você fica assim, ele me surpreendeu e não foi pouco, assim, é aquele momento que o livro te surpreende, mas que ele te soterrou, assim, você ficou, caracoles. Então, ele acabou entrando, porque eu acho que o efeito da coisa foi muito maior, assim, porque é novamente uma autora nigeriana também, né, pensando na Chimamanda, que é alguém sempre lida neste canal e que enquanto estiver escrevendo sempre será, mas uma autora que aquela percepção da realidade, da alma humana, das relações humanas muito profunda. Então ela tem um insight aqui na questão das relações que é de uma clareza e de uma profundidade que eu fiquei assim,
descacetada, assim, não sei, não tenho muita palavra, assim. Foi um livro que me pegou muito, assim. E é um livro, ela conseguiu fazer isso num livro que você devora, um texto super fluido, sabe? Então acabou sendo a Yobami que veio para a lista, e não a Yajiase. Mas duas excelentes escritoras, tá? A Yá é de Gana. E os vídeos estarão aí para vocês conferirem a minha opinião mais detalhada. O livro seguinte, eu acho que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Estou muito apaixonada por esse livro. Ele veio aí na minha tentativa de ler mais poesia esse ano, que é o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Esse livro é tudo, ele é a vida, assim, que livro. Assim, não sei dizer, gente, eu venho dizendo isso, posso soar um exagero, mas assim, acho que a Ana é uma das melhores poetas da contemporaneidade, assim. Leiam essa mulher. Que livro maravilhoso, de tudo, de tudo. Os poemas são bonitos, as imagens são bonitas, as metáforas são bonitas, os poemas são inteligentes, não são poemas herméticos, altamente legíveis. Existe um projeto no livro. E o livro ele é de uma coerência, e na verdade ele é de uma profundidade, e o fato do livro ter um projeto faz com que os poemas ganhem várias camadas de leitura, de interpretação. Né? E no Leia Mulheres, quando a gente leu, eu falei para as pessoas que eu achava que a Ana conseguia aqui, através da própria poesia, atualizar discussões clássicas sobre a poesia, como a Poética, do Aristóteles, e o Arco e a Lira, do Otávio Paz. A impressão que eu tenho é que ela dialoga com esses livros, ela atualiza a teoria desses livros através da própria poesia, do próprio poema, assim, sabe? Então é uma coisa de uma inteligência, assim, e que ainda é bonito, é inteligente, é bonito, é atemporal, sabe? Maravilhoso. Vou deixar o vídeo aqui para vocês verem melhor a minha opinião. E assim, gente, leiam poesia. A gente tá aí numa fase de mudança no país, né? Uma fase de um certo, às vezes me parece, um certo elogio da ignorância, ou um certo elogio da simplicidade, como se a simplicidade fosse sinônimo de sinceridade, não necessariamente, mas de uma simplicidade, não a simplicidade desejável, mas uma simplicidade meio tosca. E eu acho que é nosso papel aqui, como leitores e incentivadores de leitura, propor essas coisas profundas, né? Essas coisas sobre o ser humano que tem níveis, que tem nuances, que são complexas. A complexidade é do mundo, é do ser humano, né? A complexidade não é sempre uma tentativa de engodo. A complexidade é uma das principais características da humanidade, né? O preto no branco na maioria das vezes uma falsidade, né? Essas coisas muito, muito simples, né? Muito estanques, muito em bloco, né? Então, eu acho que a gente precisa não perder de vista essas nuances. Acho que a poesia ela tem um pouco esse papel, nesse exercício de pensamento da camada, da nuance, da metáfora, do espírito. Então leiam poesia, gente, leiam poesia. O próximo livro que eu vou indicar é um dos últimos que eu li esse ano, e ele também vem com uma menção honrosa. Essa minha lista tá bem sem vergonha, mas, enfim, leitura boa é sempre bom, nunca é pouco, né, gente? É o Entre as Mãos, da Juliana Leite, a Juliana que ganhou o Prêmio Sesc na categoria Romance. E eu acho que eu vou botar duas menções honrosas junto com esse aqui, tá? Esse romance, assim, é a estreia da Juliana e, assim, ela estreou muito, muito bem. O livro tem tudo. O livro tem personagem bom. O livro tem estrutura rica, estrutura complexa. O livro tem sentimento, o livro tem sensibilidade em relação à vida das pessoas, à vida da mulher, à vida das pessoas pobres, vida real, heroísmo na vida real, assim, sabe? Aqueles pequenos heroísmos do cotidiano, da vida das pessoas, das batalhadoras, né? E foi um livro que eu devorei também, assim, acho que naquele momento, assim, finzinho de ano,
que para algumas pessoas foi de uma angústia tremenda. Foi um daqueles livros assim que deu aquele calor no coração. Livraço, recomendo muito. Não sei se a Ju estreou o livro dela saiu no melhor momento. Não sei se ela ganhou o melhor destaque, mas eu acho que ela merece, assim, ser bem comentada, bem linda, porque o livro é incrível. E aí, quais seriam as menções? A menção seria o Tobias Carvalho, que ganhou na categoria Contos, com um livro de contos delicioso. Vou deixar os links todos aí, tá? E a Aline Bay, que a gente leu pro Leia Mulheres, com o Peso do Pássaro Morto, um livro delicioso também, que todo mundo se apaixonou, escrita poética, também livro de uma pessoa sofrida pra caramba, história de uma mulher, acompanhando diferentes, né, fases da sua vida, né, esses livros. Eu acho que tem vídeo pro Peso do Pássaro Morto, não tenho certeza, mas acho que tem sim, e se tiver, estarão aí linkados. Então vou finalmente fechar esse vídeo, que já tá maior do que eu gostaria, com um livro que não tem resenha aqui no canal. Vou ver se eu consigo me organizar pra fazer, mas foi tipo assim, acho que o último... Não foi o último não, mas foi um dos últimos livros que eu li esse ano, que foi um livro da Margaret Atwood, que eu peguei pra ler sem muita, assim, expectativa, que foi o Semente de Bruxa. Esse livro, ele foi publicado pela editora Morro Branco, e ele faz um diálogo com a Tempestade do Shakespeare. E que livro delicioso! Ele é um livro que, ao mesmo tempo que ele tem uma parte triste, uma parte de perda, de trauma, ele é muito engraçado, ele é bem tragicômico. Ele resgata um espírito do Shakespeare mesmo, né? O Shakespeare fazia peças para o povo, né? Então, mesmo as tragédias muitas vezes tinham umas figuras, né, como bobo, algumas figuras que faziam uma troça, alguma coisa assim, e esse livro tem. E ele é uma história de vingança, assim como a Tempestade do Shakespeare é uma história de vingança, que envolve mágica, que envolve seres mágicos, esse aqui também é, né? E então vai criando um paralelo. Ele acompanha a vida de um diretor de teatro que sofre uma grande traição, fica numa bad, né? Ele tem também um trauma pessoal, né? Um trauma da sua história familiar. E depois de alguns anos ele tem a oportunidade da sua vida de se vingar. E isso envolve um novo trabalho com o qual ele está envolvido, e que é onde tem essas pessoas super engraçadas e carismáticas que estão ali nesse processo então de encenar o Shakespeare, né? Porque a vingança envolve a encenação de Shakespeare. Então, que livro delicioso, livro bem escrito, uma estrutura também gostosa, porque o livro ele em vários momentos vai ter estrutura de peça, né? Ele é um romance, mas ele tem alguns capítulos que tem estrutura de peça. E que tem essa coisinha aí tragicômica, né? Um momento assim, aquela coisa da vingança, da tragédia pessoal, mas também aquela parte avacalhada. Semente de Bruxa é um xingamento que tá na peça do Shakespeare, que, né? O Shakespeare, as peças do Shakespeare são famosas por terem um monte de xingamento, e tem uma coisa com os xingamentos aqui, né? Tem uma situação específica com xingamento nessa história. E em que as personagens só podem xingar os xingamentos do Shakespeare. Então, o Semente de Bruxa é um dos xingamentos, porque o Semente de Bruxa seria o Caliban, que é um dos personagens da Tempestade, que é uma criatura mágica, filho de uma bruxa, e que ele é meio que escravizado pelo Próspero, que é o personagem principal da peça do Shakespeare, que é quem vai se vingar, né? Então... recomendo muito, vou ver se rola fazer o vídeo, porque o livro é muito gostoso e foi assim para fechar o ano com boas leituras, né, e colocar aí a nossa cabeça de volta nos eixos, né, depois de um ano tanto, no fim de ano principalmente, um tanto estressante. Na verdade, o meu ano pessoal, né, não foi só as eleições, ele teve lá seus outros probleminhas, mas não é o caso. Mas as leituras boas, né, bota a gente de volta, né, do prumo. Então é isso, gente. Essas foram as leituras incríveis de 2018. Me contem se vocês já leram alguns desses livros e das menções honrosas.
E quais foram os destaques do ano de vocês. Que vocês tenham um 2019 muito bom, maravilhoso, cheio de esperanças, cheio de confraternização com as pessoas. A gente vai precisar disso bastante nos próximos anos, né? Cada um se ajudando, se ouvindo, se apoiando, e de leituras, de estudo, de leituras incríveis, tanto na ficção quanto na não ficção, tá? Beijo grande pra todo mundo, obrigado pela companhia de sempre, tchauzinho.